Olá, que Deus abençoe você. Seja bem-vindo aqui à nossa aula do último profeta aqui do Antigo Testamento, profeta menor, livro de Malaquias. E eu espero que todo esse ensinamento da palavra de Deus, tudo aquilo que você aprendeu até aqui, possa fazer com que a sua teologia ela possa ser mais robusta, o conhecimento de Deus seja ainda maior. Amém? Livro de Malaquias, vamos terminar hoje. O livro de Malaquias, Malaquias aqui significa o mensageiro do Senhor. Malaquias é esse profeta, vai trazer a mensagem de Deus para aquele povo ali naquela época. Aqui Malaquias profetizou. Malaquias é um profeta pós-exílico, né? Então ele profetiza ali mais ou menos entre 90 e 100 anos depois do cativeiro babilônico, 450 a 430 ali antes de Cristo. Então dentro desse período, e quem estava reinando ali na época provavelmente era o rei Artaxerxes, né? Que reinou ali entre 465 a 424. Malaquias foi o último profeta do Antigo Testamento, encerrando aqui esse período profético aqui no meio do povo de Deus. Ele vai profetizar a última profecia, a única declaração profética, a última mensagem profética veio pela boca de Malaquias. E somente 400 anos depois nós vamos ter registro profético. Quando 400 anos depois, quando você abre a Bíblia ali no Novo Testamento, você tem João Batista falando a mensagem que vinha de Deus, né? Então, ele profetizou ali 400 anos antes de João Batista, né? Ele vai profetizar em uma época de um declínio espiritual, cerca de mais ou menos 90, 100 anos depois do cativeiro babilônico, né? Depois da reconstrução do templo por Zorobabel, né? O cativeiro babilônico deixou uma marca profunda ali no meio do povo. Porque, por mais que Malaquias vai falar a respeito dos pecados que se cometiam naquela nação, uma coisa não se viu mais ali em Judá: a idolatria. Nunca mais aquele povo foi idólatra, tá? Mas o sacerdócio continuava a se corromper, a fé continuava sendo banalizada e a lei continuava sendo desprezada. Eles tinham o templo erguido, eles praticavam a liturgia, mas ainda eram dignos de repreensão. Por quê? Porque, por mais que eles tinham o templo em funcionamento, a liturgia funcionando, a violência aumentou no meio do povo, o adultério aumentou no meio do povo, ou seja, a infidelidade no conjugal, roubo e muitas injustiças. O que Malaquias vai fazer? Vai trazer sua mensagem, que ele vai confrontar tudo isso. E como que ele vai fazer esse confronto? Como que é esse confronto de Malaquias? Malaquias vai fazer algumas perguntas provocativas, tá? Vai provocar o povo a uma reflexão. Por quê? O povo estava espiritualmente apático, né? Então, o propósito do livro aqui é justamente chamar esse povo ao arrependimento, à fidelidade a Deus novamente, condenar a postura dos sacerdotes daquela época, né? Porque eles estavam desonrando o nome do Senhor com a postura deles, e anunciar o juízo e a vinda do Messias, né? Que alguém, ali no capítulo 4, você vai perceber que alguém viria para preparar o caminho do Senhor, né? A estrutura do livro de Malaquias é justamente esse diálogo, né? É um diálogo. Malaquias vai confrontar o povo com algumas perguntas e o povo vai responder. E depois Deus, através de Malaquias, também vai fazer as suas considerações. Por quê? Porque Deus vai fazer algumas afirmações a respeito da postura do povo. O que o povo vai fazer? Vai questionar Deus. E depois Deus vai dar a devolutiva dele, né? Então, vamos mostrar aqui mais ou menos um resumo. Por exemplo, capítulo 1, 2, 3 e 4. O capítulo 1 vai falar do amor de Deus e da corrupção dos sacerdotes, né? Deus ama seu povo? Ama ou não ama? Era o questionamento do povo naquela época. E aí Deus vai afirmar o seu amor. Ele vai fazer algumas perguntas. Malaquias faz algumas perguntas aqui para trazer justamente perguntas que, vamos dizer assim, são perguntas retóricas, né? São retóricas. Então não há uma resposta. E o povo não consegue responder a Deus. E Deus vai trazer ali a dura realidade da condição espiritual que aquele povo vivia. No capítulo 2, vai falar sobre a infidelidade do povo e também dos líderes religiosos. O capítulo 3 vai falar sobre o dia do Senhor, mas também junto com um chamado ao arrependimento. E o capítulo 4 vai fechar aí com a promessa do Messias, né? De um caminho sendo pavimentado para que o Messias viesse e também do juízo final. Os temas principais aqui, né?
Primeiro, a dúvida sobre o amor de Deus. É um tema que ele é apresentado com uma declaração de Deus. Deus vai declarar: eu vos amei, diz o Senhor. E aí o povo vai questionar: como, em que você nos ama? Como você nos ama? Né? E Deus vai lembrar, porque Deus vai dizer: olha, eu optei por vocês ao invés de Esaú. Eu optei por Jacó em detrimento de Esaú, demonstrando que Deus amou Israel através da sua eleição. Né? Como assim vocês podem dizer que eu não amei vocês? Eu escolhi vocês, eu optei por vocês. Então, Malaquias, capítulo 1, versículo 2 a 5, diz assim: eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis: em quem tem nos amado? Não era Esaú irmão de Jacó, diz o Senhor. Todavia, eu amei Jacó. Ou seja, Deus está dizendo que optou por Jacó, né? Optou por Israel. E eu odiei a Israel. E fiz dos seus montes, da sua herança, dejetos para os dragões do deserto. Versículo 4. Enquanto Edom diz: estamos empobrecidos, mas retornaremos e edificaremos os lugares isolados. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Eles edificarão, mas eu derrubarei, e eles o chamarão a fronteira da maldade, e o povo contra quem o Senhor tem indignação para sempre. Ou seja, ele aborreceu a Esaú, mas amou a Israel. Ou seja, eles nunca podem dizer que Deus não os amou, porque quando Deus foi escolher o seu povo, ele escolheu aquele povo que não se sentia amado. Ele escolheu aquele povo que estava questionando o amor de Deus. Deus está dizendo: não, eu amei vocês, eu escolhi vocês, eu abençoei vocês. Enquanto aquele povo, enquanto Esaú, enquanto o povo de Edom estava sendo destruído, eu estava livrando vocês. É isso. E Deus vai dizer, aqui depois, uma declaração também. Deus vai dizer assim: vocês me desonram. Vocês me desonram e vocês me desprezam. E tem um questionamento dos sacerdotes aí, porque os sacerdotes vão dizer assim: em que nós te desprezamos? Olha lá para você ver, versículo 6. O filho honra o pai, e o servo ao seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou senhor, onde está o temor? Diz o Senhor dos Exércitos: a vós, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome, e vós dizeis: em que desprezamos o teu nome? Ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e dizeis: em que havemos profanado? Nisto que dizeis: a mesa do Senhor é desprezível. Os sacerdotes eles eram responsáveis por examinar as ofertas que iriam ser apresentadas no altar. Também ali os sacrifícios. Eles eram treinados a vida toda só para isso. Eles eram treinados de acordo com os padrões exigidos na Torá. Para quê? Para examinar o sacrifício que seria oferecido. E esses sacerdotes nessa época, o que eles estavam oferecendo? Eles estavam oferecendo no altar, é o que Deus está dizendo: pão imundo, animais defeituosos e desrespeitando o culto. E Deus está repreendendo eles, dizendo assim: vocês estão me desonrando. E eles ainda estão perguntando: em que nós te desprezamos? Em que nós estamos te desonrando? Esse foi o mesmo motivo, o que eles estavam fazendo foi o mesmo motivo que levou Jesus a quebrar ali os produtos e as mesas dos cambistas ali vendendo no templo, ali em Mateus. Por quê? Porque os sacerdotes daquela época, principalmente o sumo sacerdote, ele vendia o espaço ali no templo, espaço para venda ali no comércio no templo. E esse sacerdote também, ele colocava um sacerdote para fazer a avaliação, para avaliar se os animais seriam aprovados ou reprovados para o sacrifício. Só que o que eles faziam? Eles recebiam daquelas pessoas que viajavam quilômetros com seu animalzinho bem cuidado e pronto e aprovado de acordo com a lei para o sacrifício, eles recebiam esse animalzinho e reprovavam ele de propósito. E diziam assim: olha, esse animal está reprovado, mas nós temos um animal aqui que serve para o sacrifício. Nós vamos trocar com vocês e pegaremos a volta. Então eles pegavam um animalzinho que estava em condições, colocavam na gaiola e depois entregavam um animal que às vezes não tinha condições de ser sacrificado de acordo com os padrões exigidos na lei. E aquele mesmo animalzinho que foi reprovado, eles pegavam e colocavam ele como objeto de troca.
E é isso que enfurece Jesus. E é a mesma prática desses sacerdotes aqui na época. Eles faziam da mesma forma. O que eles estavam fazendo? Eles estavam profanando a aliança de Deus. Por quê? Porque eles estavam quebrando e invalidando a aliança. E Deus vai dizer aqui, uma declaração de Deus: olha, Judá tem sido desleal. E uma abominação se comete em Israel e em Jerusalém. E o povo vai perguntar, mas por que o senhor está falando isso? Por quê? Deus vai dizer, porque Judá profanou a santidade do Senhor, casando-se com a filha de um Deus estranho. Olha lá, Malaquias capítulo 2, do 11 ao 14. Judá tem sido desleal. E a abominação se comete em Israel e em Jerusalém, porque Judá profanou a santidade do Senhor, a qual ele ama, e se casou com a filha de um Deus estranho. O Senhor destruirá as tendas de Jacó, e o homem que fizer isso, o que vela o que responde, e o que oferece dons ao Senhor dos Exércitos. Ainda fazeis isto outra vez, cobris o altar do Senhor de lágrimas e de choro e de gemidos, de maneira que ele não olha mais para a oferta, nem aceitará com prazer da vossa mão. E dizeis, por quê? Porque o Senhor foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, com o qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. Deus está aqui condenando o adultério daquele povo. Deus está lembrando que lá atrás Israel também foi adúltera, e ele agora está dizendo assim que eles estão fazendo a mesma coisa, quebrando a aliança com as suas esposas. Um povo que não tinha o seu padrão de santidade baseado na palavra, na Torá. Então, o povo vai questionar a Deus, mas eles não tinham autoridade para isso. Eles não confiaram na justiça divina. Não confiaram em Deus. E tem uma declaração deles aqui, ó. Qualquer que faz o mal passa por bons olhos do Senhor. E desses é que ele se agrada. Onde está o Deus do juízo? Eles estavam dizendo aqui que Deus não se importa com a maldade. Capítulo 2, versículo 17. Enfadais ao Senhor com as vossas palavras. Ou seja, Deus já estava indignado com o que eles estavam dizendo. Em que o enfadamos? No que dizeis? Naquilo que eles dizem, qualquer que faz o mal passa por bons olhos ao Senhor. E desses é que ele se agrada. Ou, onde está o Deus do juízo? Eis que eu envio o meu mensageiro, e ele preparará o caminho diante de mim. E de repente virá o seu tempo, o Senhor, a quem vós buscais, o anjo do concerto, a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Aqui, Deus está dizendo que ele vai preparar o caminho para a santidade. Que aquele povo está dizendo que Deus ele se agrada das injustiças. Eles estão dizendo aqui que Deus não... Que o juízo de Deus não virá sobre aqueles que estão fazendo injustiça, mas Deus está dizendo, não, estou preparando o caminho. Estou preparando o caminho, eu estou enviando o anjo do Senhor, ele vai preparar o caminho para o Senhor dos Exércitos. E aqui, um versículo muito conhecido, um capítulo muito conhecido, capítulo 3, que Deus vai questionar. Roubará o homem a Deus? Todavia, vós me roubais. E eles dizem ainda, mas em que nós temos te roubado? Olha lá, a partir do versículo 7. Malaquias 3, versículo 7. Desde os dias dos vossos pais vos desviaste dos meus estatutos e não os guardaste. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós, diz o Senhor. Mas vós dizeis, em que havemos de voltar? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais. E dizeis, em que te roubamos? E Deus responde, nos dízimos e nas ofertas alçadas. Com maldições sereis amaldiçoados, porque a mim me roubais, sim, toda essa nação. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênçãos sem medidas, tal até que não haja lugar suficiente para vos recolheste. Malaquias traz essa lição, dizendo assim, que o dízimo era para o sustento da casa de Deus, mas eles comiam a semente, comiam o dízimo, comiam tudo, e a casa de Deus ficava desolada. E ele está trazendo uma repreensão, dizendo, vocês estão me roubando, porque aquilo que era para ser entregue no meu tempo não está sendo entregue, vocês estão consumindo aquilo que é meu. Então Malaquias vai trazer essas lições, muitas lições espirituais, confronto para o seu povo, mas há uma insensibilidade, uma apatia em relação ao pecado. Eles se afastaram de Deus naquela época. E Malaquias vai terminar a promessa, porque esse ambiente de pecado, esse ambiente de insensibilidade espiritual, provoca que essa profecia de Malaquias, versículo 5, capítulo 4, diz assim,
Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Aqui, Malaquias vai trazer a sua palavra, profetizando a respeito de João Batista, o Elias que viria, para quê? Para preparar o caminho do Senhor. Que esse ambiente de pecado, ele não se sustentaria, mas que o Messias viria um dia, e que esse Elias, no caso João Batista, que se levantaria 400 anos depois, seria aquele que iria endireitar os caminhos tortuosos e preparar o povo para a chegada do Senhor. Malaquias está ensinando aqui que Deus ama fielmente, que ele espera a fidelidade e uma resposta do seu povo, que a adoração ela é vazia quando ela é trabalhada quando ela é feita com hipocrisia, e que o casamento é sagrado para Deus. Deus vai julgar o ímpio, mas ele também espera a honra do seu povo. Deus está preparando um dia em que ele trará essa esperança messiânica através de João Batista, o seu mensageiro que vai preparar o caminho do Senhor. E essa foi a mensagem de Malaquias, um profeta, o último profeta do Antigo Testamento, trazendo essa mensagem poderosa de repreensão. Muitas perguntas que às vezes nós também deveríamos responder, mas que Deus nos dê essa oportunidade de estudar a sua palavra. Você percebe que os profetas menores, eles se complementam, toda a palavra de Deus se complementa, mas o objetivo é o mesmo, porque é um povo que merece o juízo, é um povo que merece o castigo, um povo que vive na idolatria, que vive na desobediência, vive nos seus adultérios. Mas mesmo assim Deus vai atrás do seu povo, levantando profeta, levantando uma mensagem, mas prometendo restauração. Essa também é a mensagem de Malaquias. E que Deus te abençoe. Amanhã estaremos aqui com período interbíblico, período intertestamentário, falando de tudo que acontece nesses 400 anos que são esses 400 anos de silêncio profético, mas onde Deus vai falar muito. Amém? Que Deus te abençoe e até amanhã.